Eu acho a teoria fascinante para nos ajudar a pensar o cotidiano e para aprender a perguntar mesmo. Não é para tentar enquadrar nossos sujeitos na teoria, não. Até porque os conceitos eles são historicamente construídos. Mas é para que os nossos textos, a partir das experiências e da empiria que nós temos, nós possamos aprender a perguntar e a dar maior densidade. Eu acho que a teoria te ajuda a analisar, né? Ajuda parte, é a ruptura entre você e a fonte para você não reproduzir ela. Ela te ajuda nisso. Então, aí, vocês já disseram com um coro. Eu me encontro na teoria desde o primeiro semestre, assim, foi a disciplina que eu olhei, ela e a sociologia, porque a geografia não me captava muito, nem a filosofia, né? Filosofia até me capta, mas, assim, eu não tive a identificação do início. Mas é isso, é a teoria, gente. Até porque eu gosto muito da filosofia. Então, se vocês tivessem uma pergunta, quais outro curso você quer fazer, eu teria vários, menos os que eu queria antes. Incrivelmente, eu acho que a psicologia ainda permanece. Mas, assim, eu queria fazer filosofia, eu queria fazer letras, eu acho que as ciências sociais, para dar uma abertura como professora, para ser uma professora de história melhor. Eu gostaria de atuar em história antiga, mas o que eu sei é história do Brasil. Eu sei história do Brasil, muito mais do que história antiga. Claro que eu passei minha vida mais estudando história do Brasil do que história antiga, mas se eu pudesse, teria feito mestrado em história antiga, um doutorado em história antiga e tal, mas fiz em história do Brasil com essa nuance regional, né? Então, hoje eu atuo em história do Brasil, gosto de trabalhar em história do Brasil. E gosto de trabalhar com formação, gosto de trabalhar com ensino, fundamental. Porque, como é uma coisa que eu faço com prazer, e eu gosto de ser professor, né? Para mim não é nenhum peso, é um prazer ser professor, eu gostaria de infectar todo mundo com essa doença. Eu gosto de tudo na história, sabe? Mesmo que, assim, gostar de tudo não quer dizer que você estude tudo, entendeu? Mas às vezes eu posso dizer assim, se você me perguntar, se fosse o contrário, qual é o setor de estudo que você não gosta? Aí eu ia dizer para você, história moderna, negócio de Estado, não sei o quê, pá. Mas eu tenho certeza, quando eu pego qualquer coisa e vou ler história, eu me diz, mas que legal isso aqui, ó. Isso aqui é legal, bicho. Se faz. Ah, é por isso. Aí fica, sabe? Ah, é por isso. Fica dando aqueles toques. Assim, então, eu gosto de história. Então, setor. O que eu mais me aproximo pela questão de ter feito concurso para a área e ter ficado na área, meus colegas permitiram ter ficado na área por muito tempo, foi história do Brasil, né? E, assim, que eu estou mais próxima, que eu estou com as leituras mais em dia, entendeu? Porque eu fico sempre lendo. É muito difícil, tem uma bibliografia imensa, muito mais de uma vida para poder ler essas coisas. Então, aí de vez em quando eu pego alguma coisa por setores para ir lendo, sei lá, agora eu estava lendo sobre Portugal. Eu disse como é que a pessoa tem que ler sobre a história de Portugal. Eu estava lendo sobre Portugal é medieval, Portugal é antigo regime. Aí pego alguns autores daqui dessa historiografia brasileira que trabalham com esse conceito de antigo regime, aí vou ver como é que eles estão trabalhando, a questão do antigo regime, aí fico um tempão fazendo isso aí de repente eu vou dar aula de outra coisa, de Brasil Imperial, entendeu? Aí eu brigando com a Elis Gardner, mulher, pelo amor de Deus, vamos aproveitar as minhas leituras, aí eu começo, já vou ler outras coisas do ensino imperial. Então, o Brasil é o que eu estou mais próxima das leituras, assim, tá? Inicialmente a área que eu gosto mais de estudar e tal, de analisar, acompanhar os debates, são da área de estudos de Brasil, de uma forma geral. Desde colônia, até mais recentemente as discussões relativas ao período republicano. E também tenho gostado muito também, mais recentemente,
voltado, na verdade, a tentar acompanhar mais as produções, os debates da área de estudos de geral. Então, de antiga, as contemporâneas, também é um setor de estudos que me desperta muito interesse. Acho que nem tanto pela pesquisa e tal, que talvez, eventualmente, um dia poderia até rolar, mas sobretudo pelo fato de que tem muita coisa que eu não conheço e aí eu tenho vontade de ir lá e ver, eu quero ver isso aqui, quero estudar isso aqui, quero entender isso aqui. Então, me desperta muito mais essa curiosidade, essa questão do desafio ali de tentar entender, de tentar articular aquilo que, consequentemente, eu não tive tempo de ver por diferentes fatores, sobretudo por questões de tempo na época da graduação. Então, aquilo que falta, aquilo que eu gostaria de complementar, aquilo que eu gostaria de aprofundar, de analisar melhor, é o que me desperta mais interesse. Então, acho que essas duas áreas de estudos de setor de Brasil e da área de geral, elas são o que me despertam mais interesse atualmente. Essa daqui não é difícil, né? Eu gosto muito de Brasil. Gosto muito. Assim, apesar de compreender que a gente tem que mudar a nossa forma de sedimentar essas disciplinas, né? Quando estou em Brasil, não está discutindo só Brasil no século XIX, por exemplo, Brasil II, né? Que é o Brasil do século XIX, mais ou menos aí. Não está discutindo Brasil, Europa, África, tudo isso no século XIX. E quando a gente faz essas conexões, a gente traz outros elementos. Mas dentro dessa organização, né, eu particularmente gosto muito das disciplinas de Brasil e as disciplinas de pesquisa. Acho muito bom as disciplinas de pesquisa. Os alunos são muito bacanas nessas disciplinas. Essa experiência. Em teoria da história, com certeza. Mais, inclusive, do que em América. Porque as disciplinas ditas de conteúdo, elas pedem uma coisa que é difícil de fazer, que é essa coisa de um certo aprofundamento nas discussões. Então, como tem muitas informações que a gente tem que dar conta, discussões mais amplas sobre os diversos processos acabam ficando um pouco superficiais na hora da gente fazer. Então, não me chama muita atenção, porque é pela própria possibilidade de fazer isso numa sala de aula, por exemplo. Então, no sentido da sala de aula, a teoria da história, para mim, é mais interessante.